muito bem-vindos ao 6º episódio do nosso programa E Agora Doutor, do Eco Medical Center. Meu nome é Patrick Gil, sou um dos gestores do empreendimento e vale lembrar que a gente oferece hoje mais de 30 especialidades e exames, tudo em um só local. O Eco Medical Center é um empreendimento de saúde que fica localizado na Rua Goiás, número 70, e como eu disse aqui, são mais de 30 especialidades onde você pode fazer tudo em um único local. Então, entra nas nossas redes sociais, entra no nosso site, entra em contato com a gente que a gente vai ter um prazer imenso em atendê-los. Um ponto que eu queria lembrar e agradecer muito hoje também é que o Eco Medical Center foi eleito na última semana o melhor centro médico da cidade de Curitiba por uma campanha, uma votação popular feita pela Top View, que é um veículo de alta relevância aqui na nossa cidade. Então é um prazer muito grande poder estar ganhando um prêmio desse na primeira edição do evento. Agradeço a todos vocês, médicos, colaboradores e pacientes que seguem a gente nas redes sociais. O nosso tema de hoje é performance humana e reabilitação. E vai estar acompanhando a gente aqui hoje 2 profissionais que fazem parte do corpo clínico do Eco Medical Center. O Dr. Marcelo Leitão, que é cardiologista, médico, formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em cardiologia e medicina esportiva, tendo integrado a delegação paralímpica brasileira nas Paralimpíadas de Sydney em 2000 e em Atenas em 2004. Também faz parte do corpo clínico do Eco Medical Center, os profissionais de saúde. O José Omar Feitosa, mais conhecido como Omar pelos mais próximos, um grande profissional, hoje treinador de futebol, por muito tempo preparador físico, então vai ajudar a gente hoje aqui com as 2 pautas. Ele hoje é treinador de futebol, passou por clubes de grande nome no país, como Palmeiras, São Paulo e pelo Paraná, aqui em nosso estado. Bom, muito bem-vindo, Omar, muito bem-vindo, Marcelo, e hoje vamos fazer um programa aqui muito rico, de muito conteúdo para tirar dúvida da nossa audiência em casa. Obrigado pelo seu tempo. A gente sabe como a agenda do médico é difícil conciliar paciente, exame, os encaixes de consulta. Então, em nome de todo o Eco Medical Center, já agradeço a tua presença. Peço que você se apresente aqui ao nossa audiência. Olá, Patrick. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e estar falando de temas tão importantes aí com um craque aí na área da educação física, do treinamento esportivo, que é o Omar. Meu nome é Marcelo Leitão, eu sou médico especialista em medicina do exercício do esporte e em cardiologia. Sou formado pelo FPR e hoje trabalho no consultório com essas 2 áreas e a gente está aí com um projeto de desenvolver essas atividades também no Eco Medical. Perfeito. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Omar, vou te chamar assim de Omar, tá? Como claro. A gente começou falando que José é Omar, mas a gente tem uma relação muito longa. Um homem de sorriso largo acaba gerando uma intimidade. Apresenta um pouco para a nossa audiência do teu trabalho, da tua história. Então, retribuindo, o professor acho que não lembra, meu professor, porque ele foi meu professor na pós-graduação, o doutor Marcelo Leitão. Teve uma especialização ali na PUC, Paraná, medicina do exercício e treinamento esportivo, se não me engano. E ele foi o meu professor em 2000, e vamos falar a data aqui para não falar de idade, né? Então, meu nome é Omar Feitosa, eu me formei em educação física, né, na PUC, fiz algumas especializações, algumas capacitações em treinamento nessa época, muito tempo preparador físico. Estou fazendo essa transição para treinador de futebol agora, sócio da Agma, né, na Eco Medical e como sócio consultor da parte de treinamento e muito satisfeito aqui e feliz de estar presente junto com o Marcelo e contigo para a gente conversar a respeito da performance humana. Maravilha. Já quero pegar um tema aqui que os 2 colocaram, né? Estamos aqui com um cardiologista e um profissional do esporte, agora treinador, mas que tem uma longa história, que esse é o grande diferencial do Eco Medical Center, é oferecer tudo num só lugar. Então, não à toa essa conversa está acontecendo, a gente vai acabar no desfecho contando um pouco aí dessa história, desse projeto, que é o paciente poder ir em um só lugar, em pouco tempo, com alta qualidade, em um atendimento diferenciado, poder resolver tudo num só lugar. Esse é o propósito principal do Eco Medical Center, é o que a gente fala, né? A sua saúde da melhor forma possível, mas no tempo que você consiga resolver a sua vida, sem ter que ficar 2, 3, 4 dias, uma semana para concluir um diagnóstico ou fazer um tratamento. A gente agora vai entrar aqui na parte um pouco mais técnica para em seguida dar continuidade nos relatos dos pacientes. Doutor, me explica um pouquinho, quando a gente fala de performance humana, reabilitação, como é que hoje, para o paciente de casa, o leigo entender, como é que é dividido um pouco desse trabalho, né? Onde acontece essa interação, mas como ela é separada quando esse paciente chega lá ou no consultório ou na clínica Agma? Então, acho que a performance, na verdade, é uma forma de você otimizar o seu rendimento. E essas intervenções que permitem essa melhora do rendimento, elas podem ser ofertadas para um atleta de alto nível, elas podem ser ofertadas para as pessoas da população geral e também para pessoas que têm doenças e que, eventualmente, precisem de exercício e de melhora do seu condicionamento
para a melhora dos seus indicadores de saúde. Então é importante a gente sempre lembrar isso. Quando você fala em performance, nesse conceito mais amplo, não é apenas o atleta, é melhorar o rendimento, melhorar o condicionamento e, consequentemente, melhorar a saúde e, no atleta, também melhorar os seus índices, as suas marcas e atingir os seus objetivos. Perfeito. Omar, alguma complementação olhando do ponto de vista da Clínica Agma hoje, o trabalho que vocês estão fazendo lá? Eu acho que o doutor falou é exatamente isso, né? E poder proporcionar, além de proporcionar para o atleta amador, o atleta profissional, as pessoas... abre aspas, normais, né, fecha aspas, esse mesmo tipo de cuidado, ou seja, ser avaliado, ser cuidado pelo médico, pelo fisioterapeuta, pelo educador físico, em algumas situações até simultaneamente, que é o que é proporcionado para um atleta de alto desempenho, eu acho que é um diferencial, né? E a Ecomédica, ela proporciona isso nesse sentido, quer dizer, do 9º andar até o 1º você consegue passar pelas especialidades e atingir esse objetivo para poder... a pessoa, desde conseguir sentar e levantar de maneira correta e mais rápida, né, os idosos, até um atleta profissional de melhorar o desempenho com exercícios preventivos, e, enfim, ser avaliado por um cardiologista e após isso poder ser conduzido por um fisioterapeuta ou educador físico no seu treinamento. Maravilha. A gente vai falar um pouquinho desse tema também, doutor, na parte da reabilitação mais à frente, sobre o Covid, que é um tema bem polêmico. Eu acho que a gente vai poder elucidar algumas coisas aqui, mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Do ponto de vista do que hoje a Agma oferece lá, como que a gente diferencia? Porque acho que as pessoas fazem muita confusão, né? O que é atividade física do que é o condicionamento físico? Tá. A nomenclatura é uma divisão didática, né? A atividade física é qualquer atividade que te tira do repouso, né? Qualquer atividade que você se propõe a fazer que saia do repouso, a gente pode encarar como atividade física. Ou seja, subir escada, caminhar na rua, em vez de pegar o elevador, subir as escadas, caminhar, em vez de pegar o carro, caminhar para comprar o pão, para ir à farmácia. Esse tipo de situação a gente pode chamar de atividade física. Até uma atividade sentada no escritório, ela pode se transformar numa atividade física, né? Agora, o condicionamento físico é uma maneira de você formatar esse tipo de trabalho, formatar a atividade, estabelecer uma periodização, periodizar a atividade, né? Estabelecer algumas metas para serem atingidas e, a partir daí, melhorar o desempenho muscular, melhorar o desempenho de coordenação, melhorar o desempenho de mobilidade articular, flexibilidade, melhorar a capacidade cardiopulmonar. Isso se consegue formatando e regulamentando de uma determinada, conforme a idade, conforme o nível de atividade física, conforme o objetivo da pessoa, consegue melhorar o desempenho dela nas mais diversas atividades, né? Voltando ao ponto inicial, como nós falamos, desde se sentir melhor para poder dar uma corrida para atravessar a rua, até atingir níveis de desempenho de atleta profissional. Maravilha. Pegando um pouco desse gancho já também, vamos falar aqui da terceira idade, né? A gente está falando de condicionamento físico e estamos falando também de reabilitação, né? Então, a performance humana e reabilitação. Existe hoje, né, para quem está em casa aqui, o leigo ouvindo a gente, uma recomendação, vamos dizer, a terceira idade de hoje eu brinco, né? Que é a partir de 70 anos de idade, porque até 68, 70 o povo está cada vez melhor. Mas uma pessoa com mais de 70 anos de idade, existe uma recomendação de quantos passos ele tem que dar por dia, enfim, algum exercício mínimo que ele faça. Eu pergunto isso porque minha sogra, dona Marta, obrigado por todo o carinho, ela comprou aquele reloginho lá e ela fica contando os passos. Eu achei super bacana, porque aquilo estimulou ela a cuidar um pouco mais da saúde. Ela se cuida bastante, mas cada vez mais ela olha para isso. Existe alguma recomendação, enfim, que a gente possa falar com o pessoal aqui de casa? Então, a primeira coisa é sempre lembrar que o ponto mais importante de toda essa conversa é não ser sedentário, não ficar parado. E esse é talvez o grande desafio quando a gente fala em termos de saúde pública, porque hoje mais de 50%, quase 60% das pessoas são sedentárias no mundo inteiro. E se a gente avança para a terceira idade, talvez esse índice seja ainda maior. Então, esse é o primeiro grande desafio. E aí, quando a gente pensa nisso, então como é que a gente faz para fazer o mínimo necessário? Então, uma recomendação que é hoje baseada nos dados da OMS diz de se tentar fazer pelo menos 150 minutos a 300 minutos por semana, ou seja, entre 2 horas e meia e 5 horas por semana, de exercícios de leve a moderada intensidade. Uma caminhada, uma pedalada num ritmo tranquilo, ou alguma coisa semelhante a isso. Ou, se a pessoa puder fazer exercícios mais intensos, ela pode fazer exercícios mais intensos na metade do tempo. Então, esse é o mínimo, né? Quando você pergunta dos passos,
Saiu um tempo atrás um número mágico aí de 10 mil passos. Na verdade, isso não tem nenhum embasamento científico e que acima de 10 mil passos haja benefícios. Na verdade, os dados que a gente tem mais recentes hoje dizem que qualquer aumento do número de passos diários melhora os seus indicadores de saúde. Então, isso é um contínuo, é uma relação direta entre dose e resposta. Se eu caminho 3 mil passos, eu vou ter um benefício. Se eu caminho 5, eu vou ter mais ainda. 7 mais ainda. Mas eu acho que a gente pode dizer assim, que parece que algo em torno de uns 7 ou 8 mil passos é um bom ponto de partida. E aí, acima disso, você ainda tem benefícios adicionais. E aí a gente está falando aqui, gente, só me corrija, por semana, né? Por semana. Agora, os passos por dia. Os passos são por dia. Aquelas 2 horas e meia, 5 horas, isso é por semana. O que é interessante a gente olhar aqui, e aí o Eco Medical Center se debruça muito nesse tema, é a questão científica. Eventualmente, quem está em casa não consegue fazer uma academia, por N razões que sejam, procura um profissional da saúde, um cardiologista, procura um profissional da área esportiva, da área de reabilitação, da área de preparação física, porque você consegue também, né, com as suas condições hoje, fazer um programinha, olha, vou dar tantos passos por dia, evita às vezes ir num lugar muito curto de carro, você consegue ir caminhando, como você falou, né, vai subir uma escada ao invés de pegar um elevador, começa subindo um lance, depois 2. Eu tenho feito muito isso lá, né, o Cássio Zandoná, que é um dos diretores hoje do Eco Medical Center também, eu tinha isso por hábito, mas no dia a dia, na correria, você perde um pouco disso, né, e agora o Cássio, ele é muito firme nisso, ele é muito disciplinado, e agora eu também só estou pegando escada. Obrigado, Cássio, tá ajudando eu não a engordar mais, mas eu vou, o homem é prova viva de que eu tô voltando, né. Tá voltando. Mas é muito legal, gente, dentro das possibilidades de vocês, busquem fazer o melhor, procurem um profissional, não se aventurem em fazer no Dr. Google. Eu falo tanto do Dr. Google aqui, meu amigo fez, tomou tal coisa, fez tal coisa. Cada ser humano é um indivíduo, é um CPF. Procura um profissional, faça da maneira adequada que vai ter maior longevidade. Eventualmente, se tem um problema de quadril, de joelho, de coluna, isso pode acabar te prejudicando. Então, um profissional vai conseguir recomendar o melhor exercício, o melhor procedimento, o melhor cuidado. Uma outra pergunta que tem aqui, que é o seguinte, então qual o principal conselho, que aí cada um poderia falar um pouquinho, de quem está fazendo uma mudança já começou a fazer essa mudança de hábito, procurando um profissional ou não, mas qual que é o principal conselho que vocês dariam quando a gente está tratando assim do bem-estar? Não estamos falando de reabilitação, né? Mas do bem-estar. Então quem está buscando maior performance, de um lado, e quem está começando ainda a sair daquela inércia, né? Qual seria aí as recomendações que cada um poderia dar em 2 ou 3 temas? Indo para a área do professor, depois ele pode dar continuidade, né? Eu acho que do bem-estar para começar a trabalhar com desempenho, acho que é essa a pergunta, uma das perguntas. Essa transição. Né, essa transição aí, ela demanda um cuidado profissional muito mais próximo, né? E eu acho que o primeiro passo é fazer uma avaliação médica, né? Com um cardiologista, com um ortopedista, o primeiro passo eu acho que é estar próximo de um médico para saber por quê. Quando um atleta, uma pessoa, ela passa a treinar buscando algumas metas um pouquinho mais ousadas, ela precisa saber aonde ela está para poder chegar, não queimar a fase e chegar onde ela quer chegar, se é que é possível chegar, evitando o máximo possível ter problema tanto de lesão músculo-esquelético, quanto algum outro tipo de problema endócrino, fisiológico, cardiológico. Então, o primeiro passo é fazer a avaliação. Daí, a partir daí, em contato com o profissional, estabelecer um plano de trabalho, um plano de treinamento para poder ter um desenvolvimento adequado. Fazer os exercícios, e tem que ter acesso a exercícios preventivos, ativações importantes para preparar o corpo para fazer a atividade, e a partir daí todo um desenrolar. Dá para fazer isso com prescrição? Claro que dá, mas ainda eu acredito que prescrição à distância, né? Eu ainda acredito que, estando um profissional presente ali, um educador físico e fisioterapeuta, para fazer a prescrição e acompanhar o treinamento, otimiza mais o trabalho, né? E repito, o primeiro passo é consultar o médico. Para essa transição, o bem-estar. Quer dizer, o bem-estar, a pessoa está caminhando todo dia ali, está se empolgando, vai querer aumentar o ritmo do passo, por exemplo. Em vez de dar 10 mil passos, vai dar 5 mil num ritmo mais forte. De qualquer maneira, hoje, a grande maioria das pessoas que se propõem a fazer esse tipo de atividade pode ter acesso a um bom médico para fazer minimamente uma consulta para ter algum tipo de orientação. Se precisar de um médico de encaixe, liga para o Eco. É isso aí.
Doutor, como é que, aí dentro desse tema, como é que seria essa separação? Aí vou falar aqui do leigo de novo, né? Seria diagnóstico, treinamento, como é que seria essas, vamos dizer, 3 ou 4 etapas que alguém que está buscando essa melhora de performance se recomenda que é o adequado? Não, acho que a primeira coisa é lembrar, e vocês falaram algumas vezes aí dos profissionais médicos, se possível procure um profissional médico que tenha experiência, que tenha formação na área da medicina do exercício do esporte. Isso é importante, porque isso diferencia inclusive a integração com o trabalho que é feito com o pessoal da área de educação física, da fisioterapia. Isso otimiza os resultados, porque existe uma visão mais direcionada para as questões do exercício, para a promoção de saúde, para desempenho, etc. Esse é um ponto importante. Acho que é importante lembrar que a avaliação médica ela é uma avaliação que é recomendável do ponto de vista de prevenção para todo mundo. Então, muitas vezes, essa avaliação que você vai fazer para começar a fazer um exercício, ou eventualmente essa avaliação que você vai fazer dentro da sua rotina anualmente, ela é um check-up que acaba sendo voltado também para as questões do exercício, que são tão importantes, ou às vezes até mais importantes do que outras questões de saúde. Então, acho que essa visão de que quando você vai fazer a avaliação médica, você está fazendo uma avaliação com o médico do esporte, mas essa é uma avaliação que engloba questões importantes dentro da medicina preventiva, é fundamental. E essa é uma das ideias que a gente tem de desenvolver as nossas ações dentro lá do EcoMedical. Então veja, gente, medicina preventiva, muito bacana. Então lembrando, o EcoMedical Center não é um hospital, é um centro médico, e esse é o principal, assim, vamos dizer, intuito nosso, né? Trabalhar com prevenção, cuidado. Naturalmente, o paciente que tiver algum problema, a gente vai poder tratar, mas o foco é a prevenção e é o cuidado preventivo. E aí eu queria pegar um tema sobre isso que você falou e é muito interessante. Primeiro ponto, né? Estou na academia, vou começar uma academia. Tem que fazer uma avaliação. Hoje eu não sei se é uma exigência legal, você pode esclarecer para a gente, mas toda academia exige que você faça uma avaliação mínima. E já com esse tema, você falou um outro que eu acho muito bacana, porque eu estou vendo crescer muito, né? Que é o tal do médico do esporte. O médico do esporte. Como que o leigo consegue realmente avaliar, saber ou averiguar se esse profissional de fato está habilitado para ser um médico de esporte? Eu já vi N médicos com formações que falam, eu sou médico do esporte. Como é que sabe se esse cara passou por um treinamento e uma residência adequada para que ele exerça essa subespecialidade dentro da medicina? Então, a medicina, porque tem vários nomes, né? Medicina do esporte, medicina esportiva, medicina do exercício do esporte. Tudo é uma coisa só. O nome oficial dentro do Conselho Federal de Medicina é medicina esportiva. A medicina esportiva é uma especialidade registrada, assim como a cardiologia, assim como a ortopedia, assim como outras tantas, quase 50 ou 60 especialidades. Então, a primeira coisa que você faz é, alguém se disse médico do esporte, vai no portal do Conselho Regional de Medicina, entra com o CRM dele lá e vê se ele tem o registro de qualificação de especialista, o RQE. O RQE. É isso. Se você tiver o RQE, ele é. Se ele não tiver RQE, ele está dizendo uma coisa que ele não é. E uma falta grave, né? É uma infração ética e é uma falta de profissionalismo, né? Claro. Você se apresentar de uma forma incorreta, indevida. Até para você entender em casa a importância, doutor Marcelo, quanto tempo formou médico, agora você é médico da medicina do esporte, quanto tempo demora esse processo até você ter o RQE, que é o registro formal, que você consegue consultar lá no site? Depois que você se forma, pelo menos mais 4 anos. Então a gente está falando de uma formação básica de 10 anos, né? 6 anos da faculdade, mais 4 anos. Então você veja a importância, você que está em casa, de realmente averiguar se esse profissional tem um registro, né? Que é o RQE, como ele falou, dentro do site do CRM, para que você não passe aí eventualmente para um profissional despreparado que vai te gerar alguma lesão, algum outro tipo de problema. São 4 anos só na especialidade. Então a importância de você averiguar, e hoje em dia com a internet é muito fácil você verificar isso. Agora eu vou para uma parte que eu gosto muito, que a gente vai para os mitos ou verdades, tá? Que rufem os tambores. E aqui a gente entra na parte dos relatos dos pacientes. Então a gente mistura um pouquinho com o mito ou verdade. E vamos começar aqui agora então a primeira pergunta do relato de um paciente. Aliás, quem quiser mandar pergunta, dúvida, sugestão ou falar de algum relato, pode entrar no nosso Instagram que é @ecomedicalcentercwb, e lá você manda as perguntas, o time de marketing capta essas perguntas e traz para o programa aqui, de temas diversos, tá? Eles vão juntando tudo lá e organizam. Então, o primeiro relato é: sofro de fadiga persistente durante meus treinos, mesmo com boa alimentação, sono regular. O que pode estar contribuindo para essa falta de energia e como posso melhorar a minha resistência nesses treinos? E agora, doutor? Vamos começar aqui com o Marcelo e o Omar complementa? Pode, claro. Posso? Fica à vontade. Mas aqui eu vou falar o que eu acho que ele tinha que falar. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando uma pessoa fala que está treinando e sofre de fadiga é: será que esse treino está sendo feito de forma adequada? Esse é o primeiro ponto.
né? Então, às vezes, a pessoa está fazendo um treinamento que um amigo disse que estava fazendo e ela está fazendo igual. Mas será que esse treino do amigo é bom para ele? Aí entra o papel fundamental da individualização do treino, da prescrição do treino, que entra na área do Omar aqui. Então, eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda questão é dizer assim, ele diz que ele tem um sono regular. Sono é uma coisa que às vezes você pode dormir 6, 7, 8 horas por noite. Então você tem uma quantidade de sono que pode ser aparentemente adequada, mas a qualidade às vezes não é adequada. Então você tem que ver se você realmente dorme bem, né? Tem que ver se a sua alimentação é de fato correta, é adequada. Tudo isso vai sair daquela situação que a gente falou, de uma boa avaliação. A avaliação ela serve não apenas para você excluir algumas situações que possam trazer risco para a pessoa, mas também para você caracterizar as condições básicas de saúde e de condição física da pessoa para que a abordagem, a orientação seja feita de forma a mais individualizada e adequada possível. Aí eu jogo a bola para o Omar aqui. Estabelecer as cargas de treinamento, né? A avaliação também serve para isso. Em relação ao sono, eu acho que é um ponto importante, porque se sente fadiga. Que tipo de fadiga primeiro é, né? Sim. Se é uma fadiga geral ou se é uma fadiga muscular específica, né? Sim. Então, normalmente quem fala em fadiga, a pessoa, um leigo fala em fadiga porque se sente muito cansado. Sim. Entra muito em horas de sono, que o sono ele tem as suas fases importantes ali, e não dormir, como o professor falou, não dormir o sono profundo de forma adequada, que as fases do sono ali variam entre 90 a 120 minutos, iniciando com o sono superficial, e daí tem o sono profundo e o sono REM, né, que é o movimento rápido dos olhos ali, e esses ciclos são de 90 a 120 minutos. Então, não dormir esse sono profundo de maneira adequada vai impedir que você produza hormônios importantes, que são hormônios anabólicos e que vão fazer a tua regeneração e recuperação e melhorar o teu desempenho para um próximo treinamento, uma competição ou para o próximo dia. Então, é muito importante. Organizar o treinamento, e aí passa por um profissional, um educador físico, de maneira que as cargas sejam adequadas, com cargas de alta intensidade, baixa intensidade, o controle do volume de treinamento, melhora muito a recuperação, né? Porque existem treinamentos que são para melhorar o desempenho e existem treinamentos que são para recuperar do treinamento anterior, né? Então esse cuidado é importante ter, e eu acho que também há a possibilidade, e é bom que isso seja avaliado, se não tem nenhuma questão clínica envolvida, e daí quem pode falar, e normalmente isso passa por um cardiologista, né? Eu acho, né, professor? Do esporte. Que é do esporte. O cardiologista do esporte. Eu vi também interessante que era até a próxima pergunta, então meio que já acabou falando sobre a qualidade do sono, então a importância da qualidade. Eu trago sempre eu sou um relato pessoal aqui. Eu estava com esse problema na época do início do projeto da Eco Medical Center, né? Então, cara, a gente chegou lá, aquela confusão, obra andando e aquela correria, cobrança, e aí logo que o Eco inaugurou, a gente tinha 1 ano e meio naquela maluquice para inaugurar, aliás, uma maluquice muito gostosa, que é uma adrenalina boa da realização, e aí eu estava super fadigado. Aquela coisa, dormia 6, eu sempre fui dormir 5 a 6 horas e meu corpo respondia bem, mas eu tinha 20 e pouco, hoje eu estou quase 40. E aí eu fui numa endócrina, falei, pô, devo estar com baixa testosterona. Aí começa aquelas maluquices, né? O tal do Dr. Google pergunta pro amigo que ele tinha. E aí fui numa endócrina, ela falou, vamos fazer um check-up cardiológico. Fiz um check-up no Eco, então lá eu consegui fazer tudo em 3 horas. Foi maravilhoso, não precisei ficar fazendo em várias clínicas. Fiz uma parte de manhã, uma parte à tarde, fiz uma medicina completa. E no final a conclusão, cara, você está estressado. Olha o nível de vida que você leva. Você trabalha 12, 14 horas por dia. Muitos de você em casa deve passar a mesma coisa. Às vezes tem mais de um emprego. A carga emocional do estresse também tirava a qualidade do sono. Então não adianta nada você dormir 8 horas às vezes e acordar fadigado e achar que também é só o lado físico, né? Tem esse lado emocional que mexe muito. Então lá no Eco você consegue fazer uma avaliação com um cardiologista, fazer um treinamento na água, passar por um psicólogo, um psiquiatra, um clínico geral, um endócrino, tudo que você precisar. No meu caso, foi voltar para a academia. Então melhorar a alimentação, fui na nutricionista no dia seguinte fui na endócrino, voltei lá para a Agma, montei um treinamento e hoje minha qualidade de sono é muito melhor. Então tem também o lado emocional que afeta bastante isso tudo. Então qualidade do sono, cuidem do sono. E lá no Eco a gente também tem uma integração com o IPA, então para fazer aqueles exames de polissonografia, você consegue fazer tudo lá. E por que, desculpa... Não, Patrick, pode continuar. A atividade, o treinamento organizado, o treinamento físico, seja ele para atleta ou para as pessoas que fazem para o bem-estar, ela naturalmente, na maioria das vezes, como regra geral, elas ajudam a baixar o nível de estresse, né? Sim. Porque você melhora a qualidade do sono. Sim. Tem tudo a ver com uma questão hormonal, né? A questão interna, endócrina, né? Então, quando você tem uma qualidade de sono ruim,
teus picos de cortisol durante o dia, que é um hormônio que cataboliza muito, eles vão ser maiores. Isso aumenta teu nível de estresse. É via de mão dupla, eu acho, professor. Me corrija se eu estiver errado. Tem uma questão fisiológica, tem uma questão emocional e é uma via de mão dupla. Quer dizer, você não conserta um lado só. Você tem que consertar as duas. E o treinamento e a atividade física, de uma maneira geral, ela ajuda a regular esse aspecto. E pode ser, às vezes, o corpo fala para a cabeça, né? Sim. Eu costumo falar isso. O corpo fala para a cabeça. Em vez de a tua cabeça convencer o teu corpo que você tem que fazer determinadas coisas, o teu corpo mostra para a tua cabeça, não, peraí, isso está me fazendo bem, eu acho que eu devo continuar, ou eu acho que eu devo iniciar nesse sentido. Então, o treinamento físico, nesse aspecto, ele é muito importante também. Eu brinco com os 3 pilares, né? O físico, o mental e o espiritual, cada um com sua fé, mas equilibrar os 3 é muito difícil na correria do dia a dia, responsabilidade, mas o exercício, sem dúvida, é um que afeta bastante os outros 2 também, né? Para mim, quando eu estou ali malhando na academia, eu dando uma caminhada, fazendo uma bicicleta, é uma terapia, onde você para refletir com mais calma, sem estar no calor do momento. Deixa eu só fazer uma consideração adicional. O Omar falou muitas vezes sobre a questão da endocrinologia, dos hormônios. Hoje, a musculatura ela é considerada como um órgão endócrino também. Ela secreta uma quantidade tão grande de substâncias que interagem com praticamente todos os órgãos do corpo, inclusive com o cérebro. Então, essa questão do exercício físico, ela é fundamental para esse equilíbrio, né? A gente pensa, mas aquele benefício que a gente falava muito da endorfina, que é uma das substâncias que é produzida com o exercício, mas hoje a gente já identificou mais de 5.000 substâncias que são secretadas pelo músculo, que agem no sistema digestivo, no sistema, no pâncreas, no sistema ósseo, no cérebro. Ou seja, há uma integração entre todos os organismos e o músculo tem um papel muito importante. Ele não é apenas entre aspas, né? Mas não é apenas um órgão que faz a locomoção. Ele tem um efeito importante nessa regulação. Tema muito bacana, eu não sabia. Agora explica para o pessoal em casa aqui, como profissional da saúde, o que esse endócrino, porque assim, o endócrino, o que o endócrino cuida? Ele cuida de quê? Qual é o principal ponto que endócrino é que diz respeito à produção de hormônios. Então, quando uma célula produz uma determinada substância, essa substância pode ter um efeito dentro da própria célula. E a gente chama isso de uma substância autócrina. Ela pode ter um efeito numa célula vizinha a ela. E a gente chama isso de um efeito parácrino. E ela pode ter um efeito à distância. Então, você tem uma célula que está no cérebro que vai fazer uma ação sobre uma célula lá no músculo. E aí é a distância. Isso é uma ação endócrina. Então, endocrinologia é a especialidade médica que lida com as questões relacionadas com os hormônios, que são essas substâncias que são secretadas em alguns lugares e fazem ação à distância. Perfeito. Vivendo e aprendendo. Por isso que eu adoro esse programa. E dessa forma, fácil de entender, né? Bom, vamos para uma outra pergunta aqui. Do ponto de vista assim, cardiológico, e aí talvez você possa depois complementar, aquela coisa, vou voltar para a academia, eu estou na academia. Eu não sei se existe um ponto ótimo, né? Mas como que a gente tem que sair? Porque eu já vi coisa assim, você tem que ir para a academia malhar, se sentir um pouquinho cansado, mas com aquela vontade de quero mais. E várias vezes eu vejo pessoas voltar, inclusive eu já tive esse problema na primeira vez que eu voltei lá, o cara quer voltar com tudo, e o cardio lá em cima, e ofegante, dá umas tonteiras e arrebenta um ombro fazendo força. Existe assim uma recomendação do ponto de vista cardiológico, até onde a pessoa, quando está retornando, tem que respeitar esses limites que o corpo vai te avisando ali? Bom, então assim, a primeira coisa se você vai fazer um exercício de baixa intensidade, ou de intensidade até moderada, como a gente falou dentro das recomendações da OMS, você não tem nenhuma queixa, quando você faz exercício você não se sente cansado excessivamente, não tem um aperto no peito, não tem uma dor na articulação, nas juntas, não tem uma dor na musculatura, a princípio essas atividades de baixa intensidade moderada podem ser feitas sem que você necessariamente passe por uma avaliação médica. O que não quer dizer que se você fizer uma avaliação, isso não pode ajudar ainda mais. Pode ajudar, mas não há talvez uma obrigatoriedade. Agora, quando você começa a fazer exercício de moderado a intenso, e é o que em geral as pessoas querem fazer quando elas vão para a academia, quando elas vão para um centro de treinamento. E quer voltar do dia para a noite, né? Claro. Aí, então, nessa situação, é importante que a pessoa faça essa avaliação para ela saber. Até porque esse limite que você está colocando aqui, qual é esse limite? Ele é muito individual. Ele vai sair dessa avaliação. Então, um indivíduo que faz uma avaliação e que não tem nenhuma alteração, ele está liberado para que ele volte a fazer exercício sem restrições. Agora, esse sem restrições também não quer dizer que do dia para a noite
ele vai virar um super atleta. Aí entra, de novo, a integração entre a área da avaliação médica e a área do treinamento, em que aí se vai fazer um programa que individualiza esse treinamento para que ele possa atingir os objetivos dele. Então, o limite, se não tem nenhuma alteração, a princípio não existe um limite. Mas é óbvio que não existe um limite, também não quer dizer que a pessoa vai fazer exercício de alta intensidade todos os dias. Ela vai ter que pegar uma orientação, uma programação, para fazer o que o Márcio falou, que é exatamente a tal da periodização. É organizar em que dias você treina mais intensamente, em que dias você treina mais a recuperação, e com isso você otimizar os resultados. Para quem está voltando ou está já, enfim, aumentando a intensidade dele, qual que é o primeiro sinal que ele pode sentir no treinamento e falar assim, peraí, cuidado, vamos procurar um profissional? Então, o que o corpo responde, né? O que você diria? Assim, vamos escolher 2 sinais que, vamos no médico, porque eu acho que muita gente em casa, às vezes acaba vivendo, mas essa dificuldade do agendamento, eu acho que estou bem, sou jovem, enfim, acaba negligenciando. Então, até como um alerta para quem está em casa, 2 sinais, se você sentir na academia, ou pós ou antes, procura um profissional, recomenda-se que procure um profissional. Então, já que são os mais importantes, e aí então vamos falar dos sinais cardiológicos, e eu vou me permitir falar 3. Perfeito. É uma falta de ar aos esforços. Então, você está fazendo exercício e começa a sentir falta de ar que você não tinha antes. Palpitações, então o coração começa a acelerar de forma desproporcional ao exercício que você está fazendo. E uma dor ou uma sensação de aperto no peito. Esses sinais são sinais de alerta que dizem tem que procurar uma avaliação médica. Mas eu fiz o meu check-up há um mês atrás. Não importa. Não está normal, você tem que repetir a avaliação. Porque é uma coisa que pode ter... E a gente sempre tem que lembrar isso, né? As avaliações preventivas, os chamados check-ups, eles diminuem o risco de eventos. Mas nunca existe risco zero. Então pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer de você ter feito uma avaliação recente e de repente ter uma novidade. Teve uma novidade? Reavalia. Né? Você fez uma revisão no teu carro, tá tudo certinho. Aí uma semana depois teu carro começa a fazer um barulho. Você vai levar de novo no mecânico para ver o que aconteceu. Então é mais ou menos por aí. Não negligencia, gente, porque nunca. Eu tô levando um dia desse, até minha esposa faz aquele HIIT training. Aí um dia ela falou, vamos voltar. Eu falei, vamos. Cara do céu, eu senti esses 3 aí que você falou. Porque 40 minutos, uma carga muito intensa, com um descanso muito curto, falta de ar, pressão no peito e coração palpitando. Eu falei, cara, isso aqui é doido, isso aqui não é para você voltar por ali. Né? Eu estava sedentário 6 meses, um ano. Então aí é que entra a questão da individualização. Sim. Você não pode, se você está sedentário, de repente ir para um crossfit, um HIIT. Não pode. Você vai ter que passar por uma adaptação para poder chegar nisso. Então não quer dizer que você não possa nunca fazer, mas não de cara. A respeito dos limites. Eu acho legal, aí puxando o gancho da Agma também, que lá a gente consegue ter um treinamento bem individualizado, né? Então eu passei pela parte diagnóstica, depois eu fui na Nutri, fui no profissional lá da educação física, e foi muito bacana, porque ele montou um programa. Então vamos voltar? Vamos. Então vamos voltar da maneira adequada para que você não tenha nem lesão e nenhum problema cardiológico, enfim. E foi muito bacana, porque eu fui voltando, e agora na segunda vez, que eu já parei de novo, né? Mas voltei de novo, eu voltei bem melhor. Tanto é que me surpreendeu as primeiras semanas. Não que eu esteja bem, mas foi muito menos sofrido que a primeira vez, há 6 meses atrás, que eu tinha voltado, 8 meses. Porque também eu já voltei mais consciente, porque me deu um susto aquele negócio. Eu sempre joguei muito futebol, então fazer esporte de alto, não vou dizer rendimento, mas alto desgaste físico. Eu jogava bola 3 vezes por semana, 2, 3 horas. E aí o meu organismo ele é interessante, porque eu sofro muitos 15 minutos de aquecimento, mas depois eu vou 3, 4 horas numa intensidade muito alta. Parece que assim, o corpo não cansa. Uma vez o cara fez um exame em mim cardiológico, fazer uma cirurgia no ombro, ele falava, você tem coração de atleta. E acho que é um tema interessante. O que é esse tal desse coração de atleta que ele falou? Porque atleta eu não tenho nada mais na vida, mas ele falou, não, você tem um coração de atleta, por isso que você consegue correr muito, jogar muita bola, fazer muito esporte, e 48 horas depois você está bem de novo para correr mais 3, 4 horas em alta intensidade. Coração de atleta é o coração adaptado ao treinamento sistemático. Assim como um músculo, quando é treinado, ele pode aumentar o seu volume, a sua resistência, então ele modifica características funcionais, ou seja, ele funciona melhor, ele rende mais, mas ele também altera e modifica características estruturais. Então, o músculo treinado, por exemplo, com musculação, pode aumentar o seu volume. E o coração também, ele se adapta a essas situações que o exercício impõe a ele. E esse coração de atleta é um coração bom, é um coração que tem uma melhor performance. Então, é uma coisa boa. Agora, esse coração, assim como o músculo, quando você para de treinar, ele regride. Então, se você estava treinando, você podia ter um coração de atleta. Mas se você estava há muito tempo treinando,
Não tinha mais. Isso tem 20 anos que eu operei o ombro. Não tem mais. Eu quase sofri lá no HIIT. Esquece. Mas pode voltar a ter. O que eu percebo é que a gente consegue ter um desempenho um pouco maior. E é um cuidado muito grande. Você também em casa, que eu vejo o tal do malhar com um amigo, com um colega, tem que respeitar o limite, né? Você viu, eu fui com a minha esposa que tá 1 ano indo direto todo dia. A hora que eu cheguei lá, tô bem e tal, vou fazer. Cara, foi um desespero. Então tem que respeitar o seu limite. Essa competitividade, ela, às vezes, é negativa, né? Você acaba se prejudicando. Essa questão do retorno, eu li en passant, superficialmente, um estudo de esses atletas amadores que treinam em alto nível, e os caras estavam observaram no estudo acho que foram mais de 100 atletas, homens e mulheres, no retorno, estavam desenvolvendo uma síndrome cardiológica, porque treinavam em alta intensidade, com treinamento regular, triatleta amador, maratonista amador, enfim, e depois queriam voltar de forma muito rápida, e isso estava trazendo, eu não sei se você teve acesso a isso, professor, isso estava causando uma síndrome cardiopulmonar em função de buscar esse retorno muito rápido, quer dizer, porque o atleta ele suporta a dor, ele tem essa capacidade volitiva de suportar a dor, essas pessoas, normalmente as pessoas, homens e mulheres, que se prontificam a treinar, ela já tem essa capacidade mental de suportar a dor, treinam por um bom tempo, tem que parar por questão de lesão ou por outro motivo qualquer, trabalho, seja lá o que for, no caso do atleta amador, e quer voltar muito rápido. Eles estudaram esses 100 atletas amadores e isso estava trazendo algum tipo de problema cardiopulmonar em função do pouco tempo de preparação para retornar aos níveis anteriores, que é retornar ao nível anterior de forma muito rápida, né? Então, essa é uma questão que tem que ser cuidada. O outro ponto que eu gostaria de resgatar aqui é sobre a questão dos sinais que a pessoa aparenta ter numa atividade física ou demonstra na atividade física que são preocupantes. A gente já passou por isso numa outra clínica, eu acho que até ali na Agma, de imediatamente direcionar ao médico, né? Sim. Então, tá treinando, quando você está treinando dentro de um complexo médico, né? Com essa ideia do ecomédico, você tem essa outra facilidade Sim. também, né? De poder direcionar já, corre menos risco, né? Corre um pouco menos. Aconteceu uma vez, mas é assim, é uma vez que pode ser fatal. Sim. Então, isso você já direciona para o médico, quer dizer, o médico já atende. Na verdade, assim, por melhor preparado que um fisioterapeuta e um educador físico seja, em identificar sinais e fazer o atendimento ali, que qualquer um de nós deveria ter esse treinamento de fazer os primeiros atendimentos ali de urgência, ter o médico por perto é uma certa tranquilidade, né? É verdade. Outro aspecto que eu acho importante ser colocado é sobre as avaliações musculoesqueléticas e osteoarticulares, que tem muita gente, tem muito, né, muito blog, muito... As pessoas... Fala para o nosso povo de casa aqui que é isso aí no português do leigo. Do qual palavra que eu falei? Musculoesquelética. A musculatura, né, relacionada que se insere nos ossos, né? Então isso a gente chama de sistema musculoesquelético. Nesse sentido, esse tipo de avaliação, e se for por um fisioterapeuta, ainda melhor, que tenha um conhecimento diferente do educador físico e talvez diferente do próprio médico ortopedista ou do médico do esporte, porque põe a mão o tempo inteiro no paciente ou no atleta, porque tem que lidar com isso, e isso traz um conhecimento mais aprofundado. Esse tipo de avaliação para fazer atividade física, e o treinamento físico, mais propriamente dito, não atividade física, o treinamento físico, ele é também muito importante, né? Sim. Por que eu estou falando isso? Eu tenho visto assim em alguns cortes de alguns podcasts de ex-atletas que agora dão treinamento, né? Em várias modalidades. Por exemplo, vou dar um exemplo. O agachamento é o melhor exercício para membros inferiores e para glúteos e para isso. Você tem que fazer. Você quer aumentar a perna, né, popularmente falando, aumentar glúteo, você tem que fazer agachamento. Mas existem restrições musculoesqueléticas. Então, às vezes em jovens, né? Tá assistindo aquilo ali, sai dali, vai para uma academia
que tem menos orientação, e tem algumas por aí, tem menos orientação, e vai acabar tendo problema, se não agudo, vai ter um problema crônico, né? Sim. Então essa avaliação, entrando no contexto da avaliação e de ter os cuidados clínicos, médicos, no sentido de uma medicina geral, incluindo o fisioterapeuta e o educador físico, ela é muito importante também, os dois pontos. Desculpe se eu me alonguei. Não, mas é importante a questão da integração, né? Você ter tudo num só lugar, ter esse cuidado. E uma coisa que eu tenho percebido também como leigo hoje ainda no mercado da saúde lá, cuidando do EcoMedical Center, como que a medicina ela veio se segmentando em subespecialidades, né? Então cada vez mais você tem um médico mais subespecialista, o que eu acho ótimo, porque ele vai conhecendo cada vez mais o corpo humano. E outro ponto é a integração. Então você juntar o ortopedista, no caso da reabilitação, com o fisioterapeuta, com o cardiologista, se é cirúrgico, tem que fazer o pré-cirúrgico, e você fazer tudo isso num só lugar é o conforto que a gente oferece aí para você que está em casa. Doutor, quer fazer mais um complemento sobre esse tema? O Omar falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que é lembrar assim, ex-atleta não é profissional da área de educação física ou da fisioterapia. Então tem muito isso, né? Pessoas que começam a divulgar o que elas acham que é bom, aquela velha história, o que eu fiz era bom, mas ela não tem essa formação. Então é importante isso, não que as pessoas sejam mal intencionadas, mas é importante elas tomarem cuidado, porque quando fazem essas orientações e não tomam esses cuidados, como o Omar falou, por exemplo, em relação aos agachamentos, as pessoas podem acabar tendo problemas em função dessa orientação que foi inadequada, porque a pessoa não tem a formação adequada para isso. Sim. Ela precisa se formar. Eu fui um ex-atleta de natação, de futebol, eu quero trabalhar com isso, então vai fazer educação física, vai fazer fisioterapia, vai fazer medicina, e aí você pode começar a atuar profissionalmente nessas áreas. E eu vi de alguns vídeos de internet, para a gente partir agora para o mito ou verdade, o encerramento, as lesões às vezes quase que permanentes que acontecem. Então pessoas que têm lá estiramento de músculo, levantando uma carga absurda, pessoas que têm acidente fazendo a musculação que, né, acaba botando peso demais, aí acaba tendo lesões gravíssimas, enfim, cada coisa horrorosa que a gente vê na internet. Vamos partir para os mitos ou verdades do encerramento, e a primeira pergunta que a gente quer fazer para o mito ou verdade: o uso de suplementos como whey, creatina, BCAA traz o mesmo risco que o uso de substância como anabolizante e esteroide? Isso é uma afirmação, mito ou verdade? É difícil dizer que é mito. Assim, o whey protein é uma proteína do soro do leite, né? É um suplemento alimentar que pode ser tomado desde com orientação de um nutricionista ou um nutrólogo ou de um médico do esporte, que pode trazer, porque pelo fato de absorver muito rápido, que coisas que você encontra na alimentação, mas o whey protein, a proteína do soro do leite, ele é absorvido mais rápido, ele pode trazer algum ganho desde que você faça o treinamento concomitante, né? O BCA são isoleucina, leucina e valina, se não me engano, são aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais, são tijolinhos que vão construindo o músculo, né? E que ajudam a sintetizar a proteína. E nesse sentido, são não essenciais porque tem que ser ingeridos através da alimentação, e o BCA é um suplemento que pode ser ingerido desde que bem orientado. O whey protein tem um pouquinho mais de consistência científica do que o BCA, né? Com objetivos ligeiramente diferentes ali, BCA e whey protein, mas o whey tem um pouquinho mais de consistência. O que tem mais consistência, o que tem se falado mais, é a creatina. A creatina tem um pouco mais de consistência nesse sentido. São um componente de aminoácidos que fica basicamente nas fibras musculares, né? E para ajudar numa resposta mais rápida, numa recuperação mais rápida, para fazer um próximo movimento, uma próxima sessão de uma série de exercícios, né? Principalmente exercícios de musculação, de velocidade, de agilidade. Então a creatina parece que os estudos, como ela está há muito tempo sendo estudada, tem muito mais consistência em ser ingerida desde que bem orientada. Já os esteroides, né, os androgênicos, esteroides androgênicos, eles mexem muito com o metabolismo. Então, eles têm uma função clínica importante e já são prescritos há muito tempo já, como clinicamente, né, professor, se não me engano. Tem uma questão que os atletas de alta performance, por um tempo, há muitas décadas atrás, começaram a ingerir, e depois a agência antidoping proibiu. Um dos principais motivos é porque se aproveita desse efeito ergogênico de maneira inadequada, e quem não toma acaba perdendo na competição, né? E a outra é porque realmente mexe muito com o metabolismo e pode trazer sérias consequências para o organismo, né? Porque ele mexe muito com a parte endócrina, a parte hormonal,
E é uma loteria porque eu sei, não, mas tem muita gente que toma, faz ciclos, injetável ou como comprimido e não acontece nada. Eu não sei no longo prazo não acontecer nada. No curto prazo às vezes não apresenta. Mas é uma loteria. Eu não apostaria nisso, a não ser que muito bem orientado por um médico, e eu não sei ainda como é que, e eu peço desculpa aqui, como que legalmente isso está funcionando no Brasil em relação aos esteroides anabólicos. Aos suplementos, ok, orientados por nutricionista ou nutrólogo, whey, creatina e BCAA, lembrando que a creatina é que tem mais consistência científica, o whey é um ótimo suplemento desde que seja necessário, e os suplementos normalmente eles são para atletas amadores, pelo menos atletas amadores, porque uma pessoa que faz exercício de bem-estar normalmente com uma alimentação adequada consegue suprir bem isso, não há necessidade. Agora o esteroide é um pouquinho mais sofisticado e mais complicado, talvez o professor possa abordar sobre a questão legal e endócrina. Não, acho que antes da questão legal, a pergunta que apareceu é se eles podem trazer os mesmos riscos à saúde. Não, de forma alguma. Esteroides anabolizantes trazem muitos riscos à saúde. E os suplementos, esses pelo menos que foram levantados aí, até o que a gente tem de informação, não trazem riscos à saúde. A questão de se eles trazem benefícios, é como o Omar falou, depende de quem vai usar. Não é para todo mundo, mas para o atleta, eventualmente um ou outro suplemento, ok. Mas esteroide anabolizante não pode usar. Ele não é legalmente permitido. O Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer nesse ano dizendo da proibição do uso dessas substâncias para ganhos estéticos ou de performance. Ele é proibido. Não pode usar. Quem usa está fazendo exercício ilegal da medicina. Tá? E quem não é da área médica e prescreve, a gente sabe que tem muita gente de outras áreas que prescreve, pior ainda. Se autoprescrevem. Se autoprescreve e prescreve para os outros. O uso ainda é indiscriminado, né? Indiscriminado. Então, a questão do doping que o Omar comentou aqui, ela é uma questão importante. Por quê? Porque isso começou a ser usado por atletas de alta performance. E a Agência Mundial Antidoping começou a cuidar disso antes até. Mas o controle de doping começou a controlar isso. A nossa grande preocupação hoje não é do atleta de alta performance, é que isso está sendo usado pela população de uma forma geral. Nas academias, se você entrar, um monte de gente usando. As pessoas vêm no nosso consultório perguntando e pedindo orientação sobre isso. Não tem como orientar. Por quê? Porque é proibido e porque faz mal. Mas ele faz um efeito de ganho de massa? Faz um efeito de ganho de massa. Mas tem efeitos colaterais muito importantes. Então eu sempre digo assim, você não pode só pensar na parte boa. Porque tem o outro lado que ninguém fala e que vem depois, e aí o que faz? Eu sempre faço uma comparação que é assim, você não pode usar uma droga, vamos falar de cocaína, porque a cocaína na hora que a pessoa está usando tem um efeito que é de a pessoa ficar eufórica. Por quê? Porque tem todo o resto que vem junto. Então você não pode só pensar na parte boa. Então não pode usar esteroide anabolizante, é proibido e não é bom para a saúde. Quanto a esse tema, então, é mito. Eles não trazem os mesmos riscos, né? O anabolizante traz um risco infinitamente maior. Muito. E tem só um tema interessante, assim, tá na moda do chip, né? A gente não pode também aqui passar como se isso não existisse. Outra coisa proibida. Eu tenho visto um negócio do chip para cá, chip hormonal para lá, chip para cá. Gente, muito cuidado. Então, falando aqui com um profissional muito gabaritado, que trabalha com a medicina do esporte, né? Procura um profissional. Existem outras formas de ganhar desempenho, performance dentro de um tempo normal, né? Nada que se faz com muita velocidade não vai gerar algum efeito. Agora não estou falando como médico, como leigo, né? Então, você quer melhorar profissionalmente, intelectualmente, fisicamente, isso leva tempo. Então, qualquer atalho que você pega, ele vai ter algum tipo de efeito, né? E aí, falando exercício legal de medicina, uso indiscriminado, efeitos adversos gravíssimos e colaterais no futuro. Eu tenho casos próximos de colegas que fizeram uso na adolescência muito de Stroll, Deca, Durabolan, né? Depois tiveram um problema renal, problema de fígado. Também quando pararam de malhar ficaram muito mais gordos, assim, desgastados fisicamente, a fisionomia. Então, assim, não tem bônus sem ônus. Tem que tomar muito cuidado. Esse é um tema que a gente pode fazer um podcast inteiro para falar sobre ele, né, mano? Mas eu quero pegar um tema que é mito ou verdade, porque acho que esse é caliente dentro do hormônio. Doutor Marcelo, o uso de anabolizante pode trazer risco à performance sexual do paciente, mito ou verdade? Pode trazer. Porque o anabolizante, quando você usa, ele dá uma mensagem para o teu organismo que tem bastante hormônio, então ele dá uma mensagem para a glândula que produz a testosterona, que é o testículo, e diz assim, não precisa produzir porque tem muito. Então muitas vezes na hora que a pessoa está usando, está fazendo os ciclos, ela pode se sentir com mais vigor, até com maior libido,
Mas na hora que ela para, e muitas vezes se ela suprime a produção da testosterona pelo testículo, ela pode ter efeitos secundários e isso pode atrapalhar nessa questão também. Tá? Então é quase uma atrofia, ele não está funcionando, ela para, fica quietinha quando você precisa, ela fala, não estou mais aqui. Além da questão da performance sexual, a própria questão de possibilidade de ter filhos. Se você suprime por muito tempo a glândula, às vezes ela não volta a funcionar, então a pessoa pode ficar estéril. Né? Então esse é um problema também. Mas os problemas cardiovasculares são muito sérios e o pessoal não fala muito. A gente vira e mexe, está vendo aí o pessoal, usuário de anabolizante, aqueles fisiculturistas, pipoca aqui e ali, todo dia a gente vê alguém que morreu subitamente. Verdade. Nunca falam que é por causa do hormônio. Até prova em contrário, ele é o culpado número 1, o suspeito número 1. Tá? Então tem que pensar nisso também. Realmente, vira e mexe, sai uma notícia na imprensa, né? Sim. E falar morte súbita. Morte súbita é a classificação mais fácil que tem. Não infarto. Não, mas qual é a origem Ninguém disso? infarta do nada, à toa. Do nada até acontece, mas à toa não. É isso aí. Uma outra pergunta interessante que estou em treinamento, né? Quanto mais tempo eu treino, mais intenso, maior serão os resultados, mito ou verdade? É mito. Duração, né? Volume em relação à intensidade, né? Não tem essa relação direta de duração de treinamento com melhor desempenho. Não. Tem um tempo ótimo de treinamento que ele bem organizado e bem otimiza o tempo de gasto de se dedicar ao esporte, né? E além de tudo ele melhora o teu desempenho. Então não quer dizer que quanto mais treino, melhor é a performance, né? Tem um tempo ótimo ali de trabalho para cada capacidade física e para o que se propõe a treinar, né? Dá um exemplo de não necessariamente você vai correr uma maratona, você tem que correr uma maratona todos os dias para ficar bem treinado para correr uma maratona, né? Os treinos são adequados, os treinos são adequados para fazer um treinamento de força, de aumento de massa muscular. Quer dizer que vai ficar 3 horas fazendo musculação, você vai aumentar mais a tua massa muscular. Exercício com mais intensidade, com intervalos menores, com menos desgaste de fadiga geral, podem trazer melhores resultados. Então esse aí é um mito. E uma coisinha que vale a pena é assim, eu resumo isso dizendo assim, nem sempre mais é melhor, né? Nem sempre mais é melhor. E lembrar que quando você faz demais, a gente tem que pensar assim, a pessoa está treinando só hoje ou ela quer treinar e ter saúde para o resto da vida? Então, se ela começa a exagerar, ela começa muitas vezes a trazer repercussões para as articulações, para a musculatura, e começa a ter lesões e não consegue depois ter uma longevidade e manter o exercício ao longo da vida. Isso acontece com uma certa frequência, sabe, doutor? As pessoas gostam de treinar, secreta um pouco mais de endorfina, tem gente que até exercício de longa duração tem ali uma sensação de muito prazer, muito agradável, mas esquece que joelho, quadril e tornozelo são só aqueles ali. Depois pode até fazer uma prótese, mas já não é mais a mesma coisa. Então, podendo fazer os preventivos e podendo ter o cuidado de racionalizar o treinamento e racionalizar o tempo, você previne e ajuda a evitar esse tipo de situação. Bacana. Agora um tema que eu acho interessante, que falou-se muito na imprensa e agora deu uma sumida. Todo mundo que foi diagnosticado com Covid deve fazer um check-up cardiológico, mito ou verdade? Eu acho que é mito. É mito. A gente viu. O problema é que a Covid ela foi uma situação em que a gente rapidamente teve que começar a responder a questões para as quais a gente ainda não tinha as respostas, né? Então, por exemplo, nessa questão dos atletas, a gente participou muito disso. A Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte elaborou uma série de posicionamentos e documentos falando sobre essa questão, e eu era e continuo sendo o diretor científico da sociedade. Então a gente participou de muitos desses documentos. No começo a gente não sabia. Então lá no começo, quando se perguntava para um atleta que quer voltar a treinar depois da Covid, o que a gente faz? A gente vai avaliar, porque a gente não tem certeza de como é que é essa situação, e aí nessa hora você peca pelo excesso. Mas à medida que foram passando os meses e que a gente foi acumulando mais informação, a gente começou a ver que nem todos, e na verdade a grande maioria das pessoas que tiveram Covid, principalmente nas formas mais leves, não precisam de nenhuma avaliação mais detalhada. Se elas não têm nenhuma manifestação clínica importante no pós-Covid, elas podem voltar a treinar normalmente. Tá? Então, lá no começo a gente era um pouco mais cuidadoso, porque não tinha informação, e depois a gente foi progressivamente liberando. Então, assim, pessoas que têm
COVID, que tiveram Covid, que tem alguma manifestação, ficaram com uma falta de ar residual, com cansaço residual, ou que tiveram um quadro de moderado a grave, que precisaram usar oxigênio, que precisaram ser internadas, daí já são situações diferentes. Mas aquela imensa maioria das pessoas que tiveram um quadro de Covid, muito parecido com um quadro gripal, que se recuperaram rapidamente e não têm sintomas residuais, podem voltar. E mito. Mito, e a coisa da individualização, né? Eu, por exemplo, nunca peguei Covid, acabei tomando vacina uma vez só, não por questões políticas, mas por questão de correria, trabalho. Eu acabei mesmo na pandemia não parando muito, né? Porque a gente tinha que resolver um monte de pepino. E nunca peguei Covid. Eu falei, agora eu vou fazer um exame que eu devo ser o assintomático. Também não tenho anticorpos, não tenho nada. Então é muito da individualização. Sim. Acho que por mais que esse tema seja mito, é importante procurar sempre o profissional, o cardiologista, para entender a sua condição, né? Cada um ter o seu cuidado individualizado. Eu acho que é importante assim, se você tem dúvida, procure seu médico de confiança que ele vai te orientar. Mas procurar um médico de confiança não quer dizer que ele precisa fazer uma bateria, uma batelada de exames. Às vezes ele vai te dizer, olha, você está bem, fiz uma avaliação básica que não tem nenhum problema, toca a ficha, vai para o teu exercício. Feito. E procure o seu médico de confiança, né? Não vai porque meu amigo, é aquela coisa, meu amigo fez e falou que está tudo bem. Não, cada um é cada um. Sim. Outro tema interessante aqui que fala a prática de exercício de alta performance diminui o risco de problema cardíaco, mito ou verdade? Professor. Verdade. Exercício? De alta performance. Verdade. Veja, tem uma grande discussão na literatura hoje. O que é alta sobre performance, né? Que é a primeira discussão. E aí, assim, tem alguns autores hoje, essa é uma discussão atual, de que acham que acima de um determinado volume, quantidade, intensidade de exercício, o exercício deixa de ser benéfico e pode passar a trazer alguns efeitos desfavoráveis para o organismo e para a saúde, em especial para o coração. Né? Essa é uma discussão. E alguns acham que não. Né? Mas o primeiro ponto é o que é esse demais? Né? Então é muito provável que existam algumas pessoas que, quando começam a aumentar a sua intensidade e volume de exercício, elas podem começar a ter sinais que dizem, olha, está na hora de você chegar no teu limite. Então, por exemplo, aquilo que a gente falou, os sinais do corpo, que a gente falou dos sinais cardiovasculares, mas se você começa a correr, você quer correr uma maratona, você começa a treinar, você treina 5 km, treina 8 km, treina 10 e começa a ter dor no joelho, o que você não pode fazer é tomar um remédio para dor e continuar correndo. Você tem que ver o que está acontecendo com o seu joelho. Então, muitas vezes o que acontece é isso, as pessoas menosprezam as informações. Então, até prova em contrário, se a pessoa não tiver nenhum problema de saúde, exercício de alta performance também traz benefícios. Tem um trabalho muito interessante que mostra que ex-atletas olímpicos e ciclistas do Tour de France têm uma vida, em geral, 2 a 3 anos mais longa do que a média da população geral. Eu falei sobre o tênis também recentemente, li uma matéria que fala muito sobre o tênis. O tênis fala que parece que dentro das modalidades é o que tem mais benefício em termos de saúde. Longevidade, né? Eu não sei se isso tem tanta consciência, mas o fato é assim, aí você começa a comparar uma com a outra, mas de uma forma geral, pessoas que são fisicamente ativas e ex-atletas, pelo menos os dados que a gente tem até hoje na literatura, mostram que eles têm uma longevidade um pouco maior do que a população geral. Perfeito. Tem um tema interessante agora, a gente encerrar, tem mais 2 ou 3 perguntinhas de mito ou verdade. Aí eu já boto até minha esposa aqui nessa brincadeira, né? O pré-treino, o famoso pré-treino que todo mundo toma, ele realmente melhora o desempenho do treinamento, mito ou verdade? Isso é discutível. Não sei qual é a posição do professor, mas é discutível. O pré-treino pode ser uma xícara de café, sabe? E pode ser aqueles compostos, aqueles... em tese você deixa eu só agora então aumentar a polêmica. Quando eu era mais novo um pouco, talvez aí uns 18 anos de idade, na academia, um menino, um amigo meu que já malhava mais, não, vamos tomar assim que você vai melhorar o desempenho, vai levantar mais peso, cara, que chamava abelhinha. Completamente ignorante na época. Peguei aquele negócio, tomei, rapaz, taquicardia, falta de ar, uma insanidade o negócio. Eu quero chamar esse tema como mito ou verdade, porque tem gente em casa que pode estar passando pela mesma situação. Jovem, vê o colega do lado, é bacana, o cara tá mais forte. Cara, e eu tomei metade da tal da abelhinha, que era o tal do pré-treino que ele tomava. É uma insanidade o negócio. Passei mal, não consegui treinar, aí fiquei caminhando na esteira para tentar ver se gastava, enfim. Então eu tô falando desse pré-treino, porque eu acho que tem gente em casa que não é o bulletproof, não é o café, não. Aquele pré-treino, cara, vou malhar. Isso melhora o desempenho, mito ou verdade? Aí acho que vale você discorrer um pouco sobre o risco. Possa ter até um efeito agudo ali, a pessoa se adapta, vai ter que tomar cada vez níveis maiores de pré-treino, né? Quantidade maior do tal do pré-treino, que basicamente eu acho que o que faz te dar a sensação de euforia para poder ter um desempenho melhor, e efetivamente pode melhorar. A cafeína, tem um efeito ergogênico, mas
Eu não sei te dizer se isso é mito. O que eu vejo é que os componentes comerciais aí, a composição deles, não melhoram tanto o desempenho assim. Você toma meia hora antes, para dali meia hora, né? A recomendação é essa. Não pode ser bom. Você pode treinar melhor. Eu acho assim, eu acho que não melhora a ponto o suficiente para valer a pena você... O risco, né? Tomar o pré-treino. Mais do que o risco, porque eu não sei se o risco é alto, professor, mas eu gasto em dinheiro mesmo, sabe? Você vai pôr um dinheiro ali numa situação que eu acho que talvez com uma boa alimentação ali, um suco, alguma coisa do gênero, alguma bebida proteica, você vai economizar, porque custa caro, né? Sim. Esses pré-treinos são caríssimos. Então não sei se ele vai trazer, se ele é realmente maléfico ou perigoso, eu acho que não, mas do ponto de vista de pôr um dinheiro ali, eu não acho que vale a pena. É até uma pergunta um pouco capciosa, porque eu acho que depende do pré-treino, né? Mas o que minha esposa falou para mim, né? Eu tava brincando uma vez, vou tomar uns pré-treinos para voltar mais rápido, não sei o que. Ela falou, pô, você quer fazer pré-treino? Vai se alimentar bem. Procura um profissional. Pré-treino, e é outra coisa, o pré-treino ele não melhora, assim, você falou, pré-treino para voltar mais rápido, não isso é mito. Isso é mito. Pré-treino para voltar a desempenhar melhor, mais rápido, é um mito. O pré-treino como efeito agudo de talvez te dar uma euforia, te acordar um pouquinho mais e daí tem uma série de disposição um pouco melhor, né? Um pouquinho melhor, pode ser que ele traga algum efeito. Mas não a ponto de você ter um desempenho muito melhor tomando pré-treino ou fazendo alguma coisa um pouquinho mais barata ali, natural, sabe? Mas aí pode ser um pouquinho de minha maneira de enxergar o treinamento mesmo. Agora só para ser concluído, vamos falar da Belinha. Eu quero falar do tema polêmico, que é aquele pré-treino que eu fiquei tremendo o coração a milhão. Tá. Então, não assim, só a questão da performance, qual o risco desse negócio? Então, primeiro assim, tudo depende de dose também, né? Então, o Omar falou de uma xícara de café, e a gente está falando aí de um suplemento aí que você usou e que a gente não sabe exatamente o que tinha, mas provavelmente tinha várias substâncias estimulantes em altas concentrações. A cafeína, 10 xícaras de café. E o problema é assim, se você tomar 10 xícaras de café por dia, você toma uma depois... Não, mas veja lá, você toma uma, depois você toma outra, depois toma outra. Aí quando você bota 5 xícaras de café num comprimido e ingere de uma vez só, e elas entram de uma vez só na tua circulação, o efeito é completamente diferente. Então a absorção é muito mais rápida e a quantidade que entra de uma só vez é diferente. Então você não pode comparar uma coisa com a outra. Mas o que a gente tem que lembrar é que assim, qual é o efeito principal? Se tem algum efeito de ganho de performance, o que essas substâncias fazem? Elas mascaram o cansaço. Perfeito. E o que é o cansaço? É um sinal de alerta, assim como dor, assim como sono, assim como fome, assim como sede. Então, mascarar o cansaço não é uma boa ideia, porque você vai render um pouquinho mais naquele momento, mas a tua chance de ultrapassar alguns limites que colocam você em risco de lesões ou eventualmente de problemas cardiovasculares aumenta. Então, qual é a vantagem disso, né? E aí, já existem dados e trabalhos que mostram que em pessoas que têm mais suscetibilidade, essas substâncias, inclusive, podem desenvolver arritmias cardíacas, são aqueles problemas do coração, e o coração acelera e você precisa de tratamento. Eu tive um fisiculturista que me procurou uma vez no consultório, uns 20 e poucos anos, novo, super bem condicionado, forte, tinha tomado um pré-treino, começou a ter taquicardia, chegou no meu consultório com 160 de frequência cardíaca em repouso. E não baixava? A gente tentou baixar no consultório e não conseguiu. Mandou para o hospital, fizeram medicação no hospital, não reverteu. Foi para UTI e fizeram aquela cardioversão elétrica. É que eu brinco, né? Igual fazer control alt del, você reseta o cara. Exatamente. Então assim, claro que isso não acontece com todo mundo, mas veja, a grande pergunta, e eu sempre falo isso para meus pacientes quando vêm no consultório, é: você usa suplemento para quê? Para eu ter mais performance. Mas então vamos lá, a cafeína nesses níveis elevados, o que ela faz? Ela mascara a tua fadiga. Isso é bom? Se isso não for bom, então não usa. E a outra pergunta é: a diferença que você tem de rendimento, não estamos falando de atleta de alto nível, mas a população geral, é uma diferença tão pequena que às vezes ela não é tão perceptível assim, né? Eu uso uma comparação que é para as pessoas entenderem assim: se eu tenho um carro de passeio e eu boto a gasolina da Fórmula 1 do carro de passeio, ele não vai virar um Fórmula 1. Vai estourar o motor. Então não precisa, né? E se tiver alguma diferença, ela é tão pequena que você nem vai perceber. Sim. E às vezes você corre o risco de estourar o motor, como você falou.
Né? As diferenças pequenas, elas para o atleta de altíssimo nível, ela faz diferença. Porque eles são tão equilibrados quando vão competir, que alguma dose de cafeína bem administrada no momento certo, ela pode trazer algum efeito interessante. Mas para as pessoas comuns, é isso que o professor falou. Tem um tema legal desnecessário. Assim, eu, durante 3 anos, através de amigos no Rio de Janeiro, Bruno Leal, um grande abraço, me levou para o ciclismo, que o Cássio é um pedalador nato, né? E eu me apaixonei pelo esporte. Então, a brincadeira começou ali e depois eu estava pedalando 800 a 1.000 quilômetros no mês. Era muito gostoso, muito agradável. E na época, você falava, pô, agora eu tô comprando uma bike melhor, tô pedalando 400 quilômetros por mês e tal. E aí um dia o Bruno Leal falou assim, cara, por que você quer gastar tanto dinheiro com uma bicicleta? Eu acabei comprando uma bicicleta um pouco mais cara, mas não a mais cara. Falei, pô, Bruno, mas tudo com a bike legal, bacana. Ele falou, cara, mas assim, o que vai fazer diferença no final é a tua perna, cara. Então treina mais, faz mais subida, procura um nutricionista. E foi o que a gente fez na época. Eu comprei uma bike intermediária, muito boa, até hoje está lá em casa. E adoro ela de paixão, mas ele falou, cara, vai no nutricionista. Aí fui na Nutri, fiz uma alimentação e a gente começou e, graças a Deus, foi muito bem. Agora eu preciso voltar, porque Curitiba não tem um lugar tão bacana assim para pedalar e seguro, né? Então acho que é uma coisa que ainda falta aqui na cidade. Você vai para estrada, rodovia, bem complicado. São só mais 2, bem rapidinho. A primeira pergunta sobre o uso de anabólicos e esteroides. Recentemente teve uma pessoa lá no Eco Medical Center procurando a gente, dizendo que assim, não, forte os dois. O nosso propósito de vida é ensinar, informar e orientar que existe sim a possibilidade de se fazer uso de esteroides, anabólicos e hormônios, porque não tem como fazer as pessoas não usarem, porque está muito inserido já nessa sociedade da musculação e da academia e do esporte. E nós queremos conscientizar como fazer uso seguro. Então aí vem a pergunta, e eu queria que os dois respondessem. Existe alguma forma de se fazer o uso de esteroide anabólico de maneira segura, mito ou verdade? Mito. Eu posso só responder com uma outra pergunta. Existe alguma forma segura de você oferecer cocaína para uma pessoa? Tá Gostei, agora essa é a polêmica. Esse eu quero que tenha bastante comentário, porque nós vamos responder lá, hein? Vamos acompanhar as perguntas e vamos responder, porque eu fiquei meio assustado. Você vê uma pessoa gigante falar um negócio desse, nada contra ser gigante, mas não, porque tem maneira, tem um monte de gente aí morrendo nas academias e o nosso propósito é ensinar a fazer de maneira adequada. Eu falei, cara, como pode ser adequado um negócio desse, né? Não existe. Eu como leigo. Não existe. E além disso é ilegal. Sim. Oma, tá respondido. Não, né? tá respondido. E o desnecessário, né, que é, né? O pior é você criar um mecanismo para ensinar a fazer algo que é ilegal. É muito doido. Você mexe com a cabeça das pessoas, que tem uma questão estética, uma exigência estética de uma parte da sociedade. E os garotos e as garotas agora estão fazendo uso também. Quando entram nesse ambiente, parece que vivem só aquilo. O mundo se fecha naquilo, quer dizer, todo mundo bombado e forte ao redor, então acaba se vendo na necessidade de também, para poder, inclusive os adolescentes, faz parte do perfil dos adolescentes, né, que hoje vai até 22, 23, 24 anos, se inserir em grupos, né, e tá ali em tribos, né? Você vive em tribos. E daí acaba achando que, não, porra, isso aí é fundamental para minha vida. E na verdade não é, né, quer dizer... Tá tentando fazer uma desconstrução nas mídias, né, dessa exigência da estética, enfim, mas talvez não seja o suficiente. Então, eu acho que é desnecessário você, e eu diria assim, mexe muito. Por que mexer com o que está funcionando bem? Né? Se está funcionando bem, é treinamento, é dedicação. A suplementação ela evoluiu muito, bem direcionada por um nutricionista, um médico do esporte, um nutrólogo, bem direcionada. Ela melhora muito o desempenho. Né? A creatina é um exemplo disso. E uma boa alimentação, os treinamentos evoluíram muito, a parte tecnológica evoluiu muito. Eu esqueci de falar no sono, você consegue, com aqueles anéis inteligentes, avaliar a qualidade do sono. Tem uma resposta até interessante, não tem uma consistência, mas tem uma resposta até interessante, compra nos sites aí que vendem. Então tem muita coisa para que você se envolva com o esteroide anabólico, ainda que pese que alguns cientistas que defendem, né, professora, o uso de esteroide é recomendado em alguns momentos de forma controlada, mas assim, o que se tem hoje em termos de consistência, de robustez em estudos científicos, é uma loteria que não vale a pena se apostar nela. Tem ilegal, né? Não, assim, veja, cientistas fazem uso e defendem o uso em indicações clínicas. Estética e performance não são indicações clínicas. Está proibido nessas duas situações. Faz mal, é perigoso, a gente não sabe direito o que pode acontecer. É mundialmente proibido. Ponto. Então, quando alguém fala assim, mas eu li um estudo. Um estudo que diz que não faz mal para o coração.
quem eram as pessoas? Eram pessoas que tinham deficiência de produção, que tinham controle, que tinham... E é outra coisa, né? Doses normais, porque esse pessoal usa doses literalmente cavalares, né? Então não tem nada a ver com ciência isso. Isso não é ciência. Então não existe essa história de ensinar a fazer direito. Não dá para ensinar a fumar direito, não dá para ensinar a usar droga direito. Acabou. Perfeito, perfeito. Última pergunta agora aqui para a gente encerrar, e aí para você de casa entender um pouco o propósito principal desse programa, além da orientação, né? Parte de performance humana, do cuidado, da prevenção, da parte de reabilitação. Então a gente no começo separou, né, que hoje o programa falando sobre performance humana e reabilitação, tem a parte do atleta amador, o atleta profissional, e do outro lado aqui, não menos importante, a gente tem o paciente em reabilitação. Então, para a gente encerrar o programa aqui hoje, é verdade que o Eco Medical Center vai montar um serviço dedicado à medicina do esporte, onde integra a parte cardiológica, diagnóstico, treinamento, performance, junto com a educação física, fisioterapia? Mito ou verdade? Verdade. Verdade, com prescrição de treinamento, a ideia é essa, né? Legal. Juntar todos os profissionais, fazer um trabalho multidisciplinar e proporcionar a esse tipo de atleta amador, as pessoas que querem fazer um treinamento de desempenho um pouco melhor, os cuidados necessários e a melhora do desempenho com a atenção dos profissionais adequados. Então, gente, você que está em casa, esse é um dos propósitos que nós estamos debruçados agora, junto com o Dr. Marcelo, junto com o Omar, junto com toda a equipe do Eco Medical Center, que é montar um serviço para você, atleta amador, até o atleta profissional também. A gente tem alguns que já frequentam hoje a Academia Agma lá, junto com o time da Agma, e montar um serviço diferenciado. A parte de reabilitação também já funciona no Eco Medical Center, com várias subespecialidades. Então a gente tem lá a fisioterapia pélvica, a recuperação de cirurgia vestibular, a performance, que eu agora estou lá voltando para melhorar minha performance, enfim. O pessoal do Covid, a gente fala também da parte da cardiopulmonar, também vai ter um trabalho muito bacana, mas depois a gente vai poder falar com isso mais detalhe em outro programa específico, porque só isso aí já dá um programa também. Então agradecer demais a experiência que foi proporcionada aqui para mim e para toda a audiência de casa. É sempre um aprendizado muito grande nessa linguagem mais informal. Esse é o intuito desse programa, levar conhecimento para você em casa. O que precisar de nós, @EcoMedicalCenter CWB. Tem o nosso telefone também que fica no site, fica no nosso Instagram. Perguntas, dúvidas, sugestões serão sempre muito bem-vindas. E agradecer demais o tempo de vocês dois numa sexta-feira chuvosa, que a gente sabe que tem agenda muito corrida. Deixo a palavra aqui aos dois. Doutor Marcelo, o encerramento aqui. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Como a gente falou no começo, estar aqui com o Omar, que é uma grande referência na área do treinamento. Vai ser um excelente técnico de futebol, tenho certeza. Obrigado. Ver se vai para o Coxa para ajudar a salvar o Coxa. E dizer que é um prazer e que a gente está extremamente ansioso para poder começar a desenvolver essa ação lá no Eco Medical Center. A gente tem certeza que vai ser uma ação de muito sucesso, trabalhando junto com a educação física, com a fisioterapia, com o treinamento esportivo. Maravilha. Oma. É isso. Agradecer o espaço, né, para divulgar o nosso trabalho aqui também. Agradecer a presença do meu professor e do Dr. Marcelo, poder conversar contigo, expor o que a gente tem de trabalho e a ideia é essa, é proporcionar às pessoas que querem treinar esporte de desempenho, os mesmos cuidados que os atletas profissionais do mais alto desempenho já tiveram. Essa é a ideia, né? Como quando eu trabalhei no Palmeiras, os cuidados eles eram, quer dizer, tinha médico do esporte, professor, tinha coordenador científico, tinha fisiologista, preparador físico, nutricionista, psicólogo e coaching e mais um monte de coisa ali, algumas necessárias, mas a maioria necessárias. O que a gente quer propor são profissionais que são necessários para você poder ter o melhor desempenho e uma vida longa dentro da atividade que você gosta de fazer. Nada na vida vem sem suporte profissional e planejamento, né? Então, encerrando o programa de hoje, obrigado, audiência. O que me mais marcou, eu sempre gosto de encerrar falando uma coisa, uso de esteroide anabólico para fins estéticos e de performance é proibido. Proibido. Hoje uma portaria que foi publicada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, não caia nessa cilada, procure um profissional, converse, existem outras formas de conseguir desempenho, não escuta o coleguinha do lado, não tome a tal da abelhinha, isso é muito perigoso. Gente, obrigado pela audiência aí, mais um programa incrível, até a próxima.